Eu fico tentando compreender o que nos teus olhos pôde ver. Aquela mulher na multidão que já condenada acreditou que ainda havia o que fazer, que ainda restara algum valor. E ao se perder em teu olhar, por certo haveria de vencer. E assim fizeste a vida retornar aos olhos dela, e quem antes condenava se percebe pecador. Teu amor desconcertante, força que conserta o mundo. Eu confesso não saber compreender. Sou humano demais pra compreender, humano demais pra entender este jeito que escolheste de amar quem não merece. Sou humano demais pra compreender, humano demais pra entender que aqueles que escolheste e tomaste pela mão, geralmente eu não os quero do meu lado. Humano demais, que tem tudo a ver com o tema da vocação, que é essa coisa da vocação à vida, uma vida que é um dom extravagante de Deus, uma graça enorme que nos acumula de tanta coisa boa, e a gente não pode pensar que é só para a gente, né? É para todos. Deus que busca aquele menorzinho lá no meio da multidão. Muito lindo. E aqui eu estou com esses 3 jovens que são seminaristas da Arquidiocese. Felipe contou um pouquinho da sua história vocacional. Vocês 3 estão... Você está na teologia? Samuel também? Estou no terceiro ano de teologia. Terceiro E ano. eu também estou no terceiro de teologia. Terceiro de teologia. E moram aqui no Convívio Emaús. Vamos falar um pouquinho então do nosso serviço de animação vocacional. A sede é aqui no Convívio Emaús. E como que os jovens fazem? Qual o processo de acompanhamento, de contato? Felipe? O processo de acompanhamento é por meio dos encontros vocacionais que acontece todo o primeiro domingo do mês no Convívio Emaús. O jovem que sente então o chamado, ou que está aquele incômodo, muito comum, né, na nossa virada ali da adolescência para a juventude. Aquela interrogação. O que eu vou ser da vida, né? Pode procurar partilhar um pouco da sua vida lá no Convívio Emaús. Nós estamos funcionando todos os dias, de 8 às 22 horas. Então, o jovem que tem o interesse pode entrar em contato pelo telefone que vai estar disponível aqui e falar que quer um acompanhamento vocacional, que está desejando discernir a sua vocação específica. E lá, então, vai ter os padres, alguns dos seminaristas disponíveis para escuta, para ouvir um pouco da história e, assim, ir percebendo os sinais vocacionais do jovem que é chamado a fazer esse caminho. E lembrando também que essa pastoral vocacional, essa cultura vocacional, talvez o jovem fique pensando, será que se eu entrar em contato eu já tenho que fazer um caminho para ser padre? Muitos que fazem contato, acompanhamento, fazem mesmo um processo de discernimento de vida. Exatamente. Isso é bonito no nosso acompanhamento. Né? Não quer dizer que ligar para o Convívio Emaús a pessoa vai ser padre, né? Mas pode ali discernir a sua vocação específica, se é chamada ao matrimônio, se é chamada ao ser leigo consagrado, ou se é chamado serviços à ao comunidade, serviço na comunidade, né? Esse florescer vocacional, isso é muito importante. Você está lá com mais outros colegas nesse trabalho. Isso, tem o Sérgio e o Rafael. E a coordenação é do padre Wellington Santos, que é formador. Exatamente, formador da filosofia. Há encontros, convivências? No momento, nós ainda não temos um encontro de convivências aberto para as demais vocações. Mas o encontro é específico para a vocação sacerdotal diocesana, que acontece todo primeiro domingo.
No mais, é um encontro, um contato pessoal do Padre Wellington com os jovens vocacionados. Agora eu vou perguntar uma coisa que eu venho de congregação religiosa, aí os três podem comentar. Quando eu cheguei na arquidiocese como bispo, eu sou religioso, carisma redentorista eu conheço bem e sei o que é a vida religiosa e a vida diocesana. Aí eu pergunto a Dom Valmor, quais as características da diocesaneidade? O que faz um padre diocesano no sentido assim da sua mística e do seu viver? Claro que tem muita coisa, não dá para a gente esgotar aqui. Igor, o que você acha uma característica assim do padre diocesano? É encontrar Deus na realidade em que a gente está, porque o padre diocesano, ele acaba que é bem mesclado, né? Então, ora você está numa paróquia mais estruturada, ora você tem que ir para uma região rural, ora você tem que estar num vila e favela. Então, é estar aberto à graça de Deus que não escolhe lugar para se manifestar. Samuel. Diria que o padre diocesano tem como característica principal a sua abertura, né? Abertura à diversidade, ao encontro, à surpresa, eu diria. Felipe. Usaria até mesmo a palavra do Dom Valmor, ser especialista em relacionamento. Ser capaz de colocar-se a serviço do outro e acolher o outro como ele é e na circunstância em que ele se encontra. Que bom que vocês estão crescendo nessa mística de abertura, porque, por exemplo, uma estrutura como a Arquidiocese de Belo Horizonte, tão grande, se a gente crescer com uma perspectiva muito fechada de igreja, porque olha a vastidão, uma hora, como vocês disseram, não pode estar aqui numa comunidade de periferia ou no centro, ou em tantos lugares. Importante essa comunhão, essa sensibilidade do pastor que vai ao encontro do povo. E aquele povo que Deus vai nos conceder. E ali está. Eu gosto muito de uma expressão que alguns padres usam, né? O padre diocesano ele tem que estar sintonizado no coração do povo. Né? Sim. Tem que ser amigo da sua comunidade, da sua paróquia, da sua igreja. Será que dá tempo ainda para a gente cantar um pouquinho mais a vocação? Que bom desejar a vocês assim muita perseverança e juízo, hein? A igreja precisa muito de uma nova geração aí para a evangelização, para a missão, e a arquidiocese também. Com certeza. Qual que é a canção que a gente pode... Vamos cantar agora Promessas do Bom Pastor, já falando um pouco do carisma do padre diocesano, lembrando que o nosso modelo e a nossa referência é sempre o coração de Jesus, bom pastor. Então eu, antes de vocês tocarem, marcando isso aí, que o nosso espelho é o bom pastor, Jesus que dá a vida pelas suas ovelhas. Aí tem uma questão assim que para a vida religiosa, vamos falar em outro momento da vida religiosa, é interessante, tem uma diferença muito grande. Assim. Claro que muitas coisas a gente se encontra, mas eu acho que a oportunidade até para o amigo e a amiga acompanharem num próximo programa, vamos falar especificamente da vida religiosa, dos carismas da vida religiosa. Há bastante diferenças, mas a comunhão nossa é a mesma, de se doar a vida em prol de nossas comunidades, em prol de nosso povo. E o bom pastor é o modelo para todos nós. Sim. Vou sair pelos prados buscando ovelhas que estão sem pastor. Eu as trarei com carinho de volta sem fome ou temor. Nos meus ombros ovelhas feridas sem dor poderão descansar. Devolverei os seus campos, darei novamente a paz. Sou rei, sou o bom pastor, vinde ao banquete que vos preparei, e fome jamais tereis. A quem vamos, ó Senhor? Só tu tens palavra de vida e te das em refeição. Eu conheço as ovelhas que tenho e todo o rebanho minha voz. Se
chama então pelo nome, a ovelha virá bem veloz. Buscarei os cordeiros distantes e em mim terão forças e amor. Farei somente um rebanho e eu mesmo serei o pastor. Sou rei, sou o bom pastor. Vinde ao banquete que vos preparei e fome jamais tereis. A quem vamos, ó Senhor? Só tu tens palavra de vida e te das em